Leões de Bagdá, do centésima vigésima quarta HQ que eu estou lendo esse ano e trazendo comentários aqui para quem quiser ver. Bem, essa aqui é uma HQ do selo Vertigo, escrita pelo Brian Cavalgan, que é o autor de obras como Y, O Último Homem, ou como um amigo meu gosta de dizer, Wild, O Último Homem, que é Y em inglês, e também Ex Machina, que está sendo lançada aí pela Panini, se não me engano, como já começou a lançar encadernados. Elas foram primeiro lançadas em capa cartão e agora o Y já terminou em encadernado e Ex Machina está começando. Bem, essa história, como o nome já indica, e talvez a capa aqui, conta a história de um bando de leões, ou uma alcateia de leões. Os nomes para esses coletivos em português são bastante variados. Mas em inglês seria um Pride of Lions, o que eu acho que é bastante significativo, tanto para o simbolismo do animal em si, quanto para a própria HQ, conforme eu vou explicar. Esses leões, eles vivem em um zoológico de Bagdá, e enquanto eles estão presos lá, com imagens belíssimas de um estilo é, realista, não diria fotorrealista, mas é um estilo bem realista de apresentar como animais, animais mesmo, e não antropomorfizados ou cartunescos. Você olha e entende como leões de verdade, animais selvagens, ou nesse caso animais de cativeiro, que estão presos primeiro no zoológico. No entanto, eles percebem que é um clima estranho, os tratadores deles, como eles são os humanos, não estão presentes, eles brigam, eles discutem, se comportam em geral como. Não sei se comportam como leões de verdade. Eu conheço poucos de leões para inferir de fato o comportamento deles, mas algumas coisas eu consegui perceber como sendo bastante verossímeis com o comportamento de leões, como por exemplo as fêmeas do bando serem mais rápidas, elas caçarem, e portanto o macho fica para trás na hora da caçada. Mas o jeito que eles são apresentados parece bastante condizente com leões de fato. E o que eu acho interessante é que, sendo uma história em quadrinhos, ela tem uma proposta semelhante ao novo filme do Rei Leão, de ser com leões bastante realistas. É claro que aqui não é um realismo que o filme traz, mas um realismo que a HQ traz, mas ainda assim eu sinto nos leões muito mais expressão do que o filme do Rei Leão tem, o que é uma forma como o filme do Rei Leão fracassou nesse sentido, que foi criticado por todo mundo. Isso aqui não acontece de forma nenhuma em Leão de Bagdá, e tanto os leões como outros animais, como os ambientes em geral, são bastante muito bem desenhados e tudo muito bem escrito em conjunto. E aqui os leões andando ao pôr do sol na cidade devastada do Iraque. Porque acontece o seguinte, é durante a guerra do Iraque, então aviões americanos chegam promovendo bombardeios, e esse bombardeio mata vários animais do zoológico, destroça o zoológico, dá permissão, permite que os leões possam vagar por aí. E eles começam a andar diante desse novo mundo, discutindo o que é a liberdade, se eles estavam melhor junto do zoológico com os tratadores, onde eles tinham comida, mas tinham menos orgulho, eles precisando enfrentar outros animais que também têm suas personalidades, já que nessa história aqui todos os animais falam, e você dá para ver arremedos de sociedades, em geral fantasiosas na forma como os animais se comportam entre si, mas que quando você vai lendo parece bem algo que aquele animal faria, em um sentido mais metafórico, simbolista. Então você vai lendo e tendo essa suspensão da descrença de que está lidando com animais de verdade, mesmo que eles falem, mesmo que eles se mencionem coisas que animais não deveriam entender, e eles não entendem de fato, como eles vão falando das coisas como do jeito que um animal talvez entendesse, como por exemplo eles verem uma coluna de tanques avançando, destruindo tudo, eles entendem aquilo como algum tipo de animal escrotão, algum tipo de animal que está destruindo tudo, e conseguem fugir deles, mas muito assustados, antes de entrar na cidade do Iraque e ver a devastação que foi causada, encontrar matilhas, não sei dizer, bandos de cavalo, não sei se coletivo de cavalos é bando, e encontrar lugares verdadeiros, como por exemplo um pequeno palácio que tem uma escultura de um leão voador, e a leoa que vê isso fica abismada, caramba, um leão voador, um leão imponente, 5 trovões atrás deles. E eles vão enfrentando isso, pensando na forma como vão sobreviver, indo de um conflito até o outro, até que encontram não exatamente o antagonista do livro,
mas de certa forma é um vilão, que é um grande urso negro que supostamente era mantido preso lá nessa região, alimentado e coisa e tal, e ele também liberto começa a atacar os leões, e esse é um momento que eu acho muito interessante, que as leoas estão lutando contra ele, as leoas estão apanhando dele, aí o leão macho chega e o cara fala, você pequeno caçador, vai vir me atacar? Ele, eu não sou um caçador, eu sou um lutador, e isso é uma coisa dos leões machos, que eles não caçam, mas eles brigam, então o combate entre eles dois é bastante brutal, bastante animalesco mesmo e bem interessante. Em meio a o filhote tentar encurralar cavalos e eles tentarem entender essa nova terra toda destruída que eles estão e finalmente verem o horizonte, que é uma coisa que eles estavam sempre em busca, porque no zoológico não havia horizonte e o filhotinho e também das fêmeas nunca havia conhecido ele. Mas essa história não termina de um jeito bom e não termina de um jeito bom e digamos que histórico, porque essa questão dos leões que se libertaram no Iraque durante a guerra lá, eu não sei se o nome da cidade é Iraque é o país, Bagdá é a cidade. Essa história não termina de um jeito bem. E o Brian Cavalgan se inspira nesses acontecimentos reais para tentar criar essa história de um dia do que teria sido a vida desses leões que foram libertos. E a história que ele faz é muito bonita. E junto com o Nico Harricon, que eu não conheço o nome da minha familiar, eles criam passagens muito belas mostrando o trajeto dos leões por essa terra desconhecida para eles, que eles estão tentando entender. E tudo fica realmente muito, muito bem feito. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que tanto os leões quanto os ursos e talvez alguns outros animais sejam, na verdade, metáforas para diferentes povos ou grupos humanos. Os leões talvez representem um povo de Bagdá que fica entre essa encruzilhada de aceitar o domínio dos estrangeiros, que talvez metaforicamente seria na forma dos tratadores que os leões às vezes ficam buscando, quanto de buscar a própria liberdade e viver em meio a esse caos e destruição da forma como puderem. E o nome em inglês, que é Pride of Baghdad, o orgulho de Bagdá, eu acho que indica alguma coisa nesse sentido. E o urso, eu não sei se eu acho que é um urso pardo, apesar da cor ser preta, ursos pardos podem ser pretos. E a forma como o urso vai falando, todo arrogante e orgulhoso, como se fosse um governador, um, um político mesmo que está se aproveitando da situação para causar um mal ao povo, que seriam os leões que estão apenas buscando a própria sobrevivência. Eu acredito que seja outra forma de estar mostrando essa metáfora. E o final, que não termina bem com os leões, acaba sendo mais uma forma bem direta de mostrar o que acontece com esses leões, esse povo que foi colocado nessa situação e que as coisas que precisaram enfrentar. Essa é realmente uma HQ fantástica e que eu recomendo não só para quem gosta dos títulos da Vertigo, mas para todo mundo que gosta de HQ e consegue apreciar um bom roteiro e uma boa arte, porque essa HQ aqui apresenta as duas e realmente ela é impecável. De forma nenhuma é a melhor HQ que eu já li na vida, mas eu não consigo olhar a obra, entender a proposta que ela mesma quer passar e não que os autores querem passar, porque existe uma diferença aí. Eu sigo o pensamento de Humberto Eco de que não é para você observar a intenção do autor e nem a leitura do leitor, mas o que a obra está falando por ela mesma, que está desvinculada dessas duas coisas. Afinal, por exemplo, um leitor pode tentar fazer uma boa história de terror, mas só conseguir fazer uma ótima história de ação. Então, a obra não é um terror ruim por causa disso. A obra é uma boa história de ação, independente do que o autor tenha feito. Então, não sei quais foram as intenções originais, mas a minha leitura desses paralelos com os povos do Iraque foi essa. E eu realmente não consigo encontrar defeitos para apontar nessa obra. É claro que eu gostaria de que ela fosse um pouco maior, tivesse mais conteúdo, mas eu sempre quero isso, sempre busco isso nas obras que eu gosto, de ter mais tempo com ela, ver mais coisas que ela tem para apresentar. Mas enquanto um volume fechado, enquanto dentro dos limites dessa obra, eu acho que ela tem o tamanho certo. E essa capa aqui incrível, é irresistível aí, quem gosta de HQ, sinceramente, essa obra aqui mais do que vale a pena. E merece destaque em qualquer coleção. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. E no meu próximo vídeo eu voltarei novamente com o Fullmetal Alchemist, dessa vez falando sobre o Fullmetal Alchemist, volume 13. E é isso, e até a próxima.